Lembro-me que estava a ser operado, e nesse momento senti amor. Pensei que devia ter morrido na mesa de operações. O meu segundo pensamento. Agora aqui, ciência analítica. A minha mente ainda está a dar pontapés. Espera um minuto. O que é isto tudo? Se estou morto, porque em primeiro lugar, não acredito em nada. Em segundo lugar, os meus pais disseram-me que tu vais embora. Porque agora és ateu, por isso não estou a viver nada disto. E depois comecei a perguntar-me o que é que se passa realmente e por que é que estou aqui. Fiz esta pergunta na minha mente, mas depois o pensamento que tinha teve uma resposta, e a resposta de alguma forma veio da atmosfera à minha volta, e foi: esta é a tua casa, és parte de mim, és parte de nós, bem-vinda à casa. Quando ele disse, bem-vindo à casa, perdi-me, porque depois lembrei-me e imediatamente percebi, oh meu Deus, a vida que eu estava a viver na Terra era apenas uma ilusão. O que estou a fazer na Terra é apenas uma situação temporária. Música. Chamo-me Nancy Ryan e cresci numa pequena quinta familiar no meio de campos de milho, na parte noroeste de Chicago. Era uma criança muito estranha, muito espiritual. Olhava à minha volta e via a presença divina em todo o lado. Quando eu tinha 15 anos, começamos a receber muitas notícias sobre padres que abusavam de crianças na área de Chicago, e foi aí que comecei a questionar o meu ponto de vista anterior sobre se havia ou não um Deus, se eu estava apenas a imaginar todas estas coisas. E, quando tinha 16 ou 17 anos, decidi que Deus não existia, porque, se existisse, como poderia ser? Religião ou espiritualidade? Fui para ir à faculdade e obtive vários diplomas em geologia, pelo que me tornei um cientista muito racional. Quando tinha 20 e poucos anos, era um ateu muito orientado para a matéria. Depois da faculdade, trabalhei para o Departamento de Energia durante algum tempo e fiz muitas coisas científicas no oeste dos Estados Unidos, sobretudo escrita científica, porque eu era muito bom a escrever e muitos cientistas não o eram, pelo que editava para eles os artigos que escreviam ou os livros que escreviam, o que me manteve por perto durante o resto da minha carreira, até aos 40 anos. Na casa dos 40 anos, tinha 46 anos e tinha me mudado para Boulder, no Colorado. Começava a sentir-me um pouco insatisfeito com a minha vida. Algumas coisas não tinham corrido bem. O meu casamento tinha acabado e estava a questionar qual seria o próximo passo para mim. Por isso, comecei a procurar outro emprego. Fiz um pequeno passeio de bicicleta pela cidade, deixei algumas coisas na biblioteca e fiz alguns recados e depois saí para um passeio de trail. Cheguei a uma rotunda. A ciclovia em que entrei desapareceu completamente e a estrada ficou muito estreita. Por isso, pedalei com muito cuidado e continuei o meu caminho, apercebendo-me de que havia um pouco de trânsito. O veículo que vinha da autoestrada, à minha direita, entrou na rotunda e parecia que estavam a abrandar no último minuto, mas o primeiro acelerou em vez de parar. Fiquei numa situação muito má, porque estava mesmo ali, de onde ele vinha, e a única coisa que podia fazer era estender a mão e tive uma reação instintiva. Não faço ideia do que aconteceu desde o momento em que estendi a mão até chegar ao capô do carro dele. Por isso, de alguma forma, saí da mota e caí no capô do carro dele. Estava a olhar para ele. E ele estava a enviar mensagens de texto. Estava a tentar acertar no para-brisas dele. E ele continuava a conduzir, não me viu, como se eu estivesse mesmo à frente dele e não me conseguisse segurar. Só que o capote do carro dele estava muito escorregadio. Por isso deslizei para baixo, tentando desesperadamente agarrar-me a alguma coisa, mas não consegui encontrar nada a que me agarrar, e bati no lancio, e ouvi o estalar do meu capacete, e de repente ele estava em cima de mim. De alguma forma, a minha mochila ficou presa em alguma coisa debaixo do veículo dele, e, ao mesmo tempo, estendi a mão direita e agarrei o eixo dele. Não sei até que ponto ele me arrastou tecnicamente.
foram pelo menos 60 pés. E o que acabou por acontecer foi que o tipo que estava no caminhão atrás dele viu o que estava a acontecer e conseguiu contornar a situação e conduziu o caminhão dele no sentido contrário ao da rotunda e parou à frente dele. Assim que ele parou, comecei a tentar sair debaixo do veículo. Cheguei a um ponto em que os meus ombros estavam a sair da frente do veículo e, nessa altura, uma mulher aproximou-se e disse: "Sou enfermeira. Fique onde está." Quando os paramédicos chegaram, é claro que, do ponto de vista médico, estavam a tentar perceber o que se passava comigo. E, assim que um dos homens tocou no lado do meu pescoço, gritei a plenos pulmões, foi muito doloroso, e foi aí que percebi que estava em muito mau estado. Por isso, levaram-me para o centro de trauma. Tive um traumatismo craniano, 5 fraturas na clavícula. Tinha as costelas partidas em vários sítios, o pulmão colapsou, mas os principais danos foram no pescoço e nas costas. O médico disse basicamente que todos os processos das suas costas estavam fracturados, que havia danos extensos nas vértebras cervicais e nas vértebras lombares, e chamaram um cirurgião que decidiu que podia resolver o problema. O cirurgião ia limpar todas as peças partidas e depois inserir hastes de titânio em ambos os lados das minhas costas. Esta cirurgia estava marcada para a segunda-feira seguinte ao acidente. Por isso, cerca de 3 dias depois, eu tinha um medo incrível da morte. O maior medo da minha vida era o medo da morte. Este medo paralisava-me de muitas maneiras. Por isso, ao ir para esta cirurgia, estava muito assustado e quase me convenci de que não ia conseguir. Colocaram-me numa cadeira de rodas e levaram-me para a sala de operações. O anestesista veio para a mesa e, assim que administrou a anestesia, adormeci em 3 segundos. Já tinha adormecido numa cirurgia normal que fiz antes, era apenas um nada cinzento. E depois acordaram-me na sala de recobro. Desta vez, adormeci, estava ainda mais acordado do que antes da anestesia, e foi aí que percebi que algo de muito estranho se estava a passar aqui. Acordei, e o que estava a ver era que estava rodeado por uma bela encosta, como um prado, com ervas rasteiras e flores à minha volta. Mas estava na encosta, estava a olhar para uma série de cadeias de montanhas e pensei: isto é uma bela alucinação. Posso fazer isto quando estou a ser operado. A primeira coisa de que me apercebi foi de uma onda de paz. Parecia que estava em frente à lareira, com o fogo aceso, e o calor vinha na nossa direção. Era como se estivesse a ser abraçada, mas houve um grande momento em que senti aceitação e amor incondicional a entrar em mim, e foi tão poderoso que foi aí que percebi que algo não estava bem. E, oh meu Deus, pensei que estava morta. Lembro-me que estava a ser operada e senti amor nesse momento. Pensei, segundo o pensamento, aqui está a minha mente analítica e científica a entrar em ação. Esperem 1 minuto. Se estou morto, o que é isto tudo? Porque, em primeiro lugar, não acredito em nada. E, em segundo lugar, os meus pais disseram-me que se vai para o inferno porque se é ateu. Por isso não estou a viver nada disto. Comecei a pensar que estava aqui e fiz esta pergunta na minha mente. Mas depois, o pensamento que tinha uma resposta, e a resposta veio, de alguma forma, da atmosfera à minha volta. E essa resposta era: ali a tua casa. És uma parte de mim, és uma parte de nós. Quando ele disse bem-vindo à tua casa, perdi a cabeça porque me lembrei, mas depois voltou a mim e compreendi imediatamente. Oh meu Deus, a vida que eu tinha no mundo era apenas uma ilusão. O que eu estava a fazer no mundo era apenas um estado temporário, e era real, e era tão claro que de repente vi alguém a materializar-se do nevoeiro. E ele era muito temporário, parecia-se vagamente com um ser humano e tinha cabelo comprido, mas eu nunca consegui ver a sua cara porque não se tratava dele. Era sobre eu aprender o que precisava de aprender. E foi isso que ele disse. Sabes que está na altura de voltar
e aprender o que precisas de aprender para fazer com que a tua vida valha a pena ser vivida. E essas foram praticamente as suas palavras exatas. E eu fiquei tipo, uau, não vou voltar lá, estás a brincar comigo, não vou voltar lá. Ele disse que já tinha concordado em voltar para lá. E eu disse que estava a voltar para a minha juventude, quando era um pouco chato estar com os meus pais, porque estava sempre a desafiá-los. Por isso, estava a desafiá-lo como se não quisesse voltar para lá, e ele disse: Não me lembro de ter concordado em voltar para lá. Fizeste isto antes de eu nascer, e deixa-me mostrar-te, e foi um momento cinematográfico estranho. Materializou-se no ar à minha frente quase como um ecrã de cinema, e mostrou-me que eu tinha planeado a minha vida antes de ter nascido. Por isso, de alguma forma, a experiência foi planeada, e eu tinha de a ver. E houve um momento em que olhei para trás, e a única coisa que estava atrás de mim era nevoeiro. Era um nevoeiro cinzento, enquanto que à minha frente havia algo realmente vivo. Talvez fosse uma floresta, ou um desfiladeiro por onde eu andava, ou uma montanha ou algo do gênero. Mas atrás de mim simplesmente desapareceu, e eu perguntei-lhe o que era, e ele disse-me que era o lugar onde estamos. Chamou-lhe uma espécie de lugar de retenção, não a realidade última para onde vais agora, e disse que neste lugar é o teu lugar de aprendizagem, e o que fazemos aqui é tornar este lugar um ambiente confortável para que te sintas confortável e aprendas em lugares de que gostes, para que aprendas o que precisas de aprender para voltares e fazeres a tua vida valer a pena. Ele ensinava-me coisas não só sobre este lugar espiritual em que eu estava, mas também sobre o facto de tudo se basear numa estrutura energética, não física. E quanto mais eu pensava que tudo o que vês à tua volta é uma ilusão, mais eu sabia. É verdade que o tempo que passei na mesa de operações foi equivalente porque fiz a codificação. A minha pressão sanguínea baixou, o meu coração parou de bater, a parte do flatline durou no máximo 2 minutos. Se fôssemos fazer aqui o que eu fiz em relação aos sítios que viajei e as coisas que aprendi, demoraria cerca de 2 ou 3 meses a fazer isso, mas ao mesmo tempo parecia que ia ficar lá para sempre. Foi uma experiência completamente diferente do tempo de citação. O que eu entendo com isso não é que o tempo passa de forma diferente, mas que eles estão num nível espiritual fora da nossa percepção do tempo. Fui a um sítio onde estava de pé e vi um mapa da minha vida à minha volta. Era como um mapa de realidade virtual, como nos velhos tempos. Sabem? O mapa náutico estava espalhado à minha volta, e eu estava no centro, e acho que havia uma coisa grande a que chamavam linha da bússola, e eu estava de olhar à minha volta. E havia diferentes caminhos que eu podia ver de uma ponta à outra do mapa, e havia diferentes caminhos que eu podia ver, e todos esses diferentes caminhos que eu tinha tomado, ou podia ter tomado até chegar a este ponto. E depois havia muitos caminhos que saíam de onde eu estava, mas que voltavam todos ao mesmo sítio. E é esse o objetivo deste ensinamento em particular. Em primeiro lugar, podemos escolher um de muitos caminhos na vida, e não é como se houvesse um caminho certo em particular em que temos de estar praticamente no mesmo sítio. A outra parte foi que me apercebi de que a rosa dos ventos estava metaforicamente centrada na zona do meu coração, e o ponto deste ensinamento que finalmente se aprofunda é que não se usa apenas o cérebro humano, para tomar decisões. Ele disse que temos de nos aprofundar naquilo a que chamamos intuição, ou o conhecimento interior do KN, e que temos de equilibrar os dois para tomarmos decisões a partir de um lugar realmente holístico e não apenas de uma decisão analítica, que eu tinha ignorado completamente até essa altura da minha vida. Depois disso, nunca mais lhe prestei atenção. Tem de compreender que eu não conhecia nenhum destes termos nessa altura. Não sabia nada sobre NDEs, não sabia nada sobre revisões de vida, não fazia ideia de tudo isto. Por isso, ele levou-me a uma espécie de Curvy Mountain Valley,
nas montanhas que pareciam um lago, e disse: Quero que te ajoelhes na margem do lago, e pediram-me para tocar na superfície do lago. O que eu fiz, e sentei-me nos meus calcanhares, e observei a superfície a ondular. Via que nas ondas, na superfície do lago, havia pequenas bolsas que me pareciam pequenos vídeos. Estava a concentrar-me em certos momentos da minha vida física, mas quando me concentrava num deles, estava de volta ao mesmo. Não como se estivesse a ver de fora, estava de volta ao mesmo. Estava a vivê-lo do meu ponto de vista, mas também o estava a vivenciar do ponto de vista das outras pessoas, e podia sentir tudo o que elas estavam a sentir como se fosse meu. E isso estava a afetar-me realmente, porque havia alturas em que eu ajudava alguém ou dizia algo simpático e podia sentir a alma dessa pessoa. Por falta de um termo melhor, podia sentir que a alma dessa pessoa estava a sofrer e podia sentir a alegria que ela sentia porque alguém lhe tinha dito algo simpático. E depois também podia ver os efeitos ajudantes dessas ações. Por isso, se eu dissesse algo positivo e elevasse alguém, via como isso tornava mais positivo com outras pessoas. Por isso, este ensinamento era que há uma componente energética ou espiritual em cada interação que temos. Não apenas fisicamente nas pessoas à nossa volta, mas há uma componente energética ou espiritual em cada interação que temos. Falei sobre como tudo o que fazemos tem um impacto e, por isso, temos de estar mais conscientes da forma como afetamos os outros, o que equilibrou a minha aprendizagem com as coisas menos boas que fiz. Houve uma altura, quando era mais novo, em que discutia com a minha irmã mais nova. Quando era miúdo, discutíamos como cães e gatos. Não conseguíamos estabelecer contato visual e eu gostava dela, mas não nos dávamos muito bem e, a certa altura, acho que tinha 17 anos e ela 14, disse uma coisa. Não fui muito simpática para ele e não pensei em nada na altura. Foi apenas uma forma de o deixar em paz. Estava mesmo cansada da discussão que estávamos a ter, por isso disse algo estúpido e pouco simpático. E ele não reagiu. Não vi qualquer reação naquele momento para além de ele ter ido atrás dela. Mas, na minha opinião, consegui sentir a dor que lhe causei naquele momento. E essa foi realmente a segunda coisa que sempre me marcou. O maior momento de ensino, quando senti a dor dele por causa do que lhe disse. Tudo o que eu queria dar às pessoas era compreender instintivamente como as nossas ações afetam os outros, como as nossas palavras afetam os outros e, nesse momento, percebi que estou a mudar a forma como interajo com as pessoas. Esse foi o ponto que me despertou como nada. Foi um grande momento de ahá, e lembro-me disso quase todos os dias, desde que voltei para cá, e ajuda-me a formular a forma como interajo com as pessoas todos os dias. Sou muito ansioso e cuidadoso. Foi a primeira vez em toda a minha experiência de como interajo com as pessoas que, de repente, olhei para cima e havia nuvens no céu. Estávamos apenas a olhar em volta, como quando somos pequenos e procuramos animais nas nuvens. E fizemos isso durante algum tempo. E depois ele levantou-se e disse que estava na hora de ir. Não fiquei contente por ouvir isso. Pensei que tinha passado uma espécie de teste e que ia ficar ali. Estava mesmo a planear fazer esta última corrida. Estava a planear ver se conseguia correr à volta dele e continuar a correr até encontrar o sítio para onde tinha de ir. Essa era uma das coisas que queria fazer, e pensei que se gritasse suficientemente alto, eles me deixariam ficar. Comecei a chorar um pouco contra ele, e nessa altura ele pôs as mãos no meu ombro, o que me partiu as costelas e até aqui, porque a parte superior da minha caixa torácica estava partida, e depois mandou-me para trás de alguma forma e acordei na recuperação. Quando acordei, estava aos gritos e não estava contente. Estava muito zangada por estar de volta. E a enfermeira que me estava de ajudar saltou literalmente para trás. Mas eu não parava de gritar: onde é que ela está? Onde é que ela está? Onde é que ela está? Não quero estar aqui.
posso voltar, posso voltar, posso voltar, e eles pensaram que eu estava por ter uma espécie de episódio psicótico. Mas o anestesista entrou e falou um pouco comigo, acalmou-me. Mas eu não parava de pedir. Podem mandá-la de volta para mim? Podem mandá-la de volta para mim, por favor? Tinha um amigo na sala de espera. Foram buscá-lo e tive muita pena dele. Trouxeram-no e eu disse que não falava dele, que não queria vê-lo, que queria ver a mulher com quem estava durante a operação. E eles perguntaram-me o que se passava no mundo. E finalmente, apercebi-me que estava tudo bem. Então a minha mente racional entrou em ação e lembrei-me de tudo que tinha acontecido. Mas pensei, está bem, devias calar-te porque eles não compreendem. Não compreendem aquilo por que estás a passar. Por isso, estava no hospital luterano. E, na manhã seguinte, um dos capelães do hospital parou e meteu a cabeça lá dentro como se estivéssemos acordados. E eu percebi quem era e disse em voz alta, graças a Deus que estás aqui. E ele entrou e falamos sobre o que tinha acontecido. Talvez nunca mais tivesse contado a ninguém se ele não tivesse reagido da forma positiva que reagiu. Mas ele aceitou muito bem, foi muito positivo e explicou que eu tinha morrido e quase perguntei-lhe o que era uma experiência de morte. E ele disse-me que era uma coisa, que as pessoas morrem e nós trazemos-las de volta e depois elas têm estas experiências. Era a primeira vez que eu ouvia falar de EQM. Ela ajudou-me a perceber que era normal, que não estava louca, que era uma experiência real e que agora estava tudo bem. Ela disse que agora tinha de começar a pensar no que isto significava para si, porque eu sabia, e ela estava a tentar fazer-me entender. Mas eu sabia que aquilo podia mudar a minha vida de uma forma que eu nunca tinha pensado antes. Era uma mudança completa do que eu pensava ser real, do que eu pensava ser verdade, de tudo em que eu acreditava, e eu sabia que tinha uma escolha naquele momento. Eu podia voltar ao que era antes, podia negar tudo o que tinha acontecido. E isso de alguma forma parecia seguro porque era previsível, como se eu soubesse que estava naquele caminho, não gostava, mas estava naquele caminho, mas este outro caminho era completamente desconhecido. Se eu soubesse que podia abraçar o que tinha aprendido e continuar a aprender com isso, mas não fazia ideia de onde isto iria dar. Estava muito preocupada com o que isto significaria para a minha carreira, porque continuava a pensar que nunca mais conseguiria um emprego na área das ciências, porque as pessoas viam isto e diziam, ela é maluca, não a vamos contratar. Por isso, estava muito assustada com este caminho. Mas cerca de 2 semanas depois, quando cheguei à casa do hospital, percebi que vou dar uma oportunidade a este novo caminho. Não sei onde vai dar, vou ver o que acontece. Saí do gesso em pouco mais de 4 semanas e 2 dias, e eles estavam à espera que fossem 16, por isso foi uma recuperação muito rápida. O que comecei a fazer foi ir para a natureza todos os dias e meditar. Foi uma das coisas que comecei a fazer e que me ajudou realmente a trazer esse nível de consciência da alma para a minha vida. A segunda coisa, que parece tão simples, mas tem um grande impacto, foi aprender a estar grato de manhã. Quando me levantava da cama, ficava grata só por poder andar, quase me permitia meditar, mesmo só por coisas simples, não só pensando, mas também sentindo gratidão por isso.